Boa tarde a todos, meu nome é Gustavo Camargo e está começando agora o programa Cantinho do Esporte. É meu primeiro programa e eu gostaria muito de falar para vocês o quão estou feliz de executar esse programa maravilhoso. É o meu sonho, meu nome é Gustavo Camargo, eu tenho 15 anos, como já disse, é o meu sonho trabalhar em mesa redonda, por isso essa mesa sugestiva de formato redondo. E é o meu sonho trabalhar em mesa redonda, trabalhar na televisão, comentando sobre esportes, comentando sobre esses programas. E eu fiz aqui, todo apresentador que se preze tem a sua programação para ele apresentar o programa. E eu vou comentar para vocês um pouquinho sobre, para começar, nós vamos falar de esporte e tudo, para começar sobre esse cenário sugestivo. Aqui nós temos o nome do programa Cantinho do Esporte, e aqui é o Cantinho do Churrasco. Então, eu tirei o churrasco, né, até porque não está fazendo carne nesse momento, e coloquei esporte. Então, por isso que veio esse nome, Cantinho do Esporte. É um lugar sugestivo, porque todo brasileiro que se preze, ele faz churrasco, e nessa mesa de churrasco a gente se discute sobre esporte, se discute sobre as coisas. Aqui é a minha cadeira, tranquilo. Vamos começar falando aqui, já apresentei o programa, né? Vamos começar falando sobre a Copa do Brasil. Hoje, terça-feira, foi sorteados os confrontos das oitavas de finais da Copa do Brasil. E eu pesquisei sobre esses confrontos e vou falar um pouquinho sobre vocês. Nós temos Fluminense e Goiás, Botafogo e Atlético Mineiro, Corinthians e Luverdense, Atlético Paranaense e Palmeiras, Internacional e Salgueiro, Vasco e Nacional do Amazonas, Flamengo e Cruzeiro e Grêmio e Santos. Começando sobre esses confrontos, Fluminense e Goiás. Fluminense e Goiás, na minha concepção, é um jogo que aparentemente parece fácil, mas para o Fluminense vai ser um jogo duro, porque o Goiás do Serra Dourada, na minha concepção, é um grande time, não é um time de muitas estrelas, não é um time tecnicamente bom, mas quando joga em casa costuma dar trabalho. Nós temos o Walter, que é um atacante que dá muito trabalho para as defesas, incomoda demais, é um atacante que sabe fazer gols, foi artilheiro do Campeonato Goiano com 11 gols, e temos o Fluminense em uma fase ruim, não está em boa fase. Você tem ali o Fred, que é a referência, e o Fred ele não vem jogando bem. Depois da Copa das Confederações, ele não vem tendo boas atuações. Um exemplo disso é aquele jogo contra o Cruzeiro. Aquele jogo contra o Cruzeiro, no qual o Cruzeiro ganhou de 1-0, no qual o Fluminense ganhou de 1-0, perdão, no Maracanã, e o Fred errou o pênalti contra o Fábio. Ele fez o gol da vitória, mas no primeiro tempo ele errou o pênalti, que aumentou mais a crise do Fluminense, que é um time campeão brasileiro, ou seja, a estrutura que o Fluminense tem era a estrutura para o Fluminense estar bem colocado no campeonato. Aqui a gente pode ver que o Fluminense está em... O Flu está em 11º, com a estrutura que tem, com os atletas que tem, e ao atual campeão brasileiro está em 11º colocado. O Flu está atrás de times que não estão tão bem estruturados, mas o elenco dos times estão certinhos. Times esses são Bahia, o Vasco, que ninguém, no início do campeonato, ninguém dava bola para o Vasco, que hoje em dia está em 10º colocado. Não é uma posição confortável, mas é o que o time limitado, conseguiu alcançar nessas primeiras 11 rodadas de Campeonato Brasileiro. A gente pode comentar também aqui Flamengo e Cruzeiro. Flamengo e Cruzeiro é um jogo que eu destaquei bastante porque o Cruzeiro esse ano está com um time sensacional. Não é um time de estrelas, é um time que podemos chamar de renegados, mas você pode ver Bruno Rodrigo, o zagueiro, jogando muito bem.
Você pode ver o ótimo rendimento do Everton Ramon e também a qualidade do atacante da base, Vinícius Araújo, que é um atacante novo, atacante revelado esse ano pelo Cruzeiro. Revelado eu falo quando ele entrou para o profissional. E vem correspondendo na ausência do Dagoberto, que está lesionado, do Borges, que é um atacante que está lesionado também. O Vinícius Araújo vem jogando muito bem, vem correspondendo às expectativas e marcando gols, jogando bem e marcando gols. Podemos destacar também o Luan, atacante do Cruzeiro, que ele é muito criticado na equipe do Palmeiras, chamado de mercenário, chamado de pipoqueiro. Foi até muito culpado pela queda do Verdão, mas ele está aí no Cruzeiro, ele não está sofrendo a pressão, ele está correspondendo, marcando gols. Luan é um atacante renegado no Palmeiras, eles não aceitaram ele no Palmeiras, e no Cruzeiro ele vem jogando com personalidade. Um outro jogo que eu queria destacar também, Corinthians e Luverdense. Eu acho que dessa série aí, dos confrontos da oitava de final, Corinthians e Luverdense, é um jogo em que o Corinthians, ele é favorito, mas não vai encontrar facilidade, porque o Luverdense é um time que surpreendeu bastante na Copa do Brasil, tanto que hoje está nas oitavas de final. É um time que hoje é relativamente fraco, não é favorito para a partida. Eu não acho que vai surpreender o Corinthians, mas vem fazendo uma campanha muito interessante. Não podemos destacar o Corinthians como 100% favorito. É favorito? É, lógico, pela estrutura que o Corinthians tem, por ser um atual campeão mundial, atual campeão mundial, e ano passado foi campeão da Libertadores, tem totais condições de vencer o Luverdense, mas vai dar trabalho. No Corinthians, podemos destacar também a má fase de Alexandre Pato. É um atleta que custou 40 milhões de reais, 15 milhões de euros, não vem correspondendo. Tanto que não é considerado titular. Titular no Corinthians é o Guerreiro e o Emerson Sheik. E na ausência do Sheik, ele não é a primeira opção. Romarinho é a primeira opção. O Alexandre Pato, eu não acho que ele seja um jogador ruim, mas eu acho que pelo preço que ele foi comprado e pelo valor que esse menino tem, quando ele jogava no Internacional em 2006, me lembro do jogo contra o Barcelona, ele deu chapéu no Puyol, ele prendia o jogo com uma qualidade que saía jogando, abrindo para o Yarley, abrindo para o Fernandão, que decidiram o jogo contra o Barcelona. Esse menino, Alexandre Pato, ele é um atleta de excelente categoria, mas ele precisa se firmar no Corinthians, precisa achar a posição correta, porque ele, para mim, não é centroavante. O Pato, ele tem que jogar de segundo atacante, servindo o centroavante. Para mim, Alexandre Pato e Paulo Guerreiro tinham que jogar juntos, porque o Pato vinha mais centralizado, armando essa jogada para o Guerreiro, com o Renato Augusto e o Danilo, podendo jogar até com 3 atacantes, Pato, Guerreiro e Emerson. Pato mais centralizado e Guerreiro e Emerson mais avançados. Eu queria destacar também Atlético Paranaense e Palmeiras. O Palmeiras, como nós sabemos, ele está na Série B, mas vem fazendo ótimos jogos na Série B. O Valdívia é um atleta que eu gosto bastante, é um atleta que ele é muito inteligente, mas ele tem um corpo muito sensível, um corpo no qual ele não consegue enfrentar esses times de nível de Série A. Ou seja, o jogo com muita pressão, o jogo onde ele encontra vários lances de divididas, o Valdívia, ele sofre porque ele tem um corpo frágil. Na minha concepção, os médicos do Palmeiras, eles não fizeram um tratamento adequado para o Valdívia. Quando ele sofreu lesão, sofrer lesão é normal para todo jogador, mas quando ele sofreu lesão, eu acho que ele tinha que fazer um reforço muscular, fazer esse...
reforço muscular, esse fortalecimento do joelho, fortalecimento das juntas, porque o Valdívia é um atleta sensacional. O Valdívia é um atleta que, se ele estiver nas melhores condições, ele consegue render tudo que ele sabe. Ele consegue render todo o futebol que ele tem. Um jogo para se destacar também, é o Flamengo na série da Copa do Brasil, é o melhor jogo. Atlético Mineiro e Botafogo. É o campeão brasileiro contra atualmente o líder do Campeonato Brasileiro, o melhor time carioca em atividade, e vai ser um jogo fantástico. Historicamente o Atlético Mineiro podemos dizer na gíria do futebol, freguês do Botafogo, mas eu acho que o atual campeão da Libertadores é um time mais do que preparado. O Atlético Mineiro não está bem no Campeonato Brasileiro, todo mundo já sabe. Está em 17º, não é uma posição incômoda, mas é um time que está crescendo demais, a torcida é a torcida apaixonada. Eu sou de Minas Gerais, sei como os torcedores do Atlético são apaixonados. E é simplesmente fantástico, é simplesmente sensacional. Eu não sou atleticano, mas eu sou um amante do futebol, e quando eu vou no estádio ver jogos do Atlético Mineiro, eu fico bastante encantado, porque é fantástico a torcida gritando, cantando hino, a torcida apoiando com músicas clássicas do time, e é sensacional, porque isso apoia o time. Os jogadores sentem isso, então é muito bom ver esses estádios lotados, ver esses estádios com capacidade para 30 e 40 mil pessoas relativamente cheios. Agora, essas novas arenas que foram construídas para a Copa do Mundo, vai ser sempre uma grande discussão, porque dificilmente elas vão estar cheias nos jogos do Campeonato Brasileiro, nos jogos da Copa do Brasil, principalmente nos estaduais. Nesses jogos de um time grande com um time fraco, os estádios não vão estar cheios. Isso é um problema do time e do consórcio do estádio. Uma coisa que eu tenho mais informações e eu poderia destacar é o consórcio do Maracanã com os jogos do Flamengo. O consórcio do Maracanã com os jogos do Flamengo, o Maracanã, nos jogos do Maracanã, o consórcio do Maracanã, ele tem 50% dos lucros e o Flamengo tem os outros 50%. Ou seja, um estádio, para o Flamengo lucrar 30 mil pessoas, que é relativamente muito bom, o Flamengo tem que botar 60 mil torcedores no estádio. Mas só aqueles ingressos a R$100, R$200, é impossível botar 60 mil pessoas dentro do Maracanã. Estou citando, não é a capacidade máxima, é 30 mil pessoas para o Flamengo. Um dia desse eu vi na ESPN, depois do jogo Flamengo e Botafogo, os torcedores do Botafogo fizeram uma crítica fizeram um protesto tão divertido, de um nível tão bom, que foram perante o Maracanã, assim, eles colocaram uma mesa, começaram a tomar chá, começaram com aqueles ternos de gala, relatando aquela pessoa bem vestida, pessoa com dinheiro, que só pessoas com dinheiro podem pagar ingresso a R$100. Eu acho que não é justo, porque o serviço não é bom, porque o lanche dentro do estádio é R$8. Um dia desses eu fui lá no Mineirão, eu fui assistir Atlético Mineiro e Vila Nova, eu levei o meu lanche. E o funcionário que estava encarregado de revistar os torcedores para a entrada do estádio, ele não me autorizou a entrar com o meu pão. Era um pão com linguiça, um pão com linguiça e um molho bacana. Ele não me autorizou a entrar no estádio. Eu fiquei indignado porque eu não poderia entrar com o meu alimento. Ou seja, eles estão induzindo o torcedor a comprar lá dentro. Claro que eu não comprei. Eu comi lá fora e entrei, porque é um absurdo pagar R$8 num salgado, é um absurdo pagar R$8 num pedaço de pizza, é um absurdo pagar R$8 num copo de refrigerante, e isso é um absurdo. E outro jogo dessa série que poderíamos destacar é o Vasco e Amazonas,
Nacional do Amazonas, um jogo no qual o Vasco ele é totalmente favorito. O Nacional do Amazonas não vinha jogando bem na Copa do Brasil, passou com relativamente sorte, e o Vasco é um total favorito. Ninguém dava nada para o Vasco no início do ano e hoje ele está aí na oitava final da Copa do Brasil. Agora, para a gente não falar só da Copa do Brasil, vou falar um pouquinho do Campeonato Brasileiro. Destaquei aqui a tabela e principalmente sobre a zona de rebaixamento, no qual temos dois clubes grandes, gigantes do Brasil, São Paulo e Atlético Mineiro. O São Paulo é um time que tem uma história no passado maravilhosa, tem grandes torcedores, grandes títulos, grandes plantéis anteriores. E o jogador mais importante do São Paulo é o camisa 1, o goleiro Rogério Ceni. Mas na minha concepção, ele não está fazendo bonito no São Paulo agora. Ele tem uma história maravilhosa no São Paulo. Mas ele está estragando a história dele. O Rogério Ceni, ele é um atleta, foi um grande atleta, mas é o que eu disse, ele foi um grande atleta. Ele hoje em dia não tem mais, na minha concepção, condições de defender o gol do São Paulo. Ele poderia trabalhar na categoria de bases, instruindo novos jovens, instruindo os novos goleiros, trabalhar na diretoria do São Paulo, no plantel do São Paulo. Mas não, ele está ali, por exemplo, naquele jogo 5-0 para o Corinthians. Foi uma sapatada. Frangos do Rogério Ceni, bola simples de defender. Mas falar em sapatada também, convenhamos, foi uma vergonha o que o Santos apresentou diante do Barcelona. O Barcelona aplicou uma goleada de 8-0, com assistência do Neymar, se não me falha a memória, no 6º gol, para o Fábregas. Mas o Santos apresentou um futebol vergonhoso. O Santos apresentou um futebol no qual não representa o futebol brasileiro. O futebol brasileiro está vivendo uma excelente época. Tanto que venceu a Copa das Confederações, com o Fred e o Neymar sendo os destaques do time. Podemos destacar também o Luiz Gustavo e o zagueiro Dante contra o Uruguai. O zagueiro Davi Luiz, que se redimiu na final, defendendo um gol, né? Um gol do atacante Pedro da Espanha. E vamos fazer o seguinte, vamos parar de falar de futebol um pouquinho. Eu destaquei aqui, porque esses programas de esporte, o interessante dele não é falar só de futebol, é comentar um pouco de outros esportes. Lógico que o foco aqui vai ser futebol, porque a gente está no Brasil e a gente não tem tanto acesso aos outros esportes. Talvez o vôlei, assim, mas a maioria só o futebol mesmo. Eu queria falar um pouquinho de futebol americano para vocês, no qual o esporte eu sou muito fã. Eu gosto do time New England Patriots, no qual atua o quarterback Tom Brady. E você aí, que tiver a ESPN Brasil e a ESPN no seu canal fechado de televisões, às 9 horas da noite, no dia de quinta-feira, vai passar o jogo Cincinnati Bengals e Atlanta Falcons. É um jogo de pré-temporada e eu queria que vocês assistissem. Vai ser um jogo de futebol americano sensacional. Eu sou muito fã de futebol americano e queria divulgar esse esporte no Brasil, um esporte maravilhoso, um esporte de estratégia, força. Para quem gosta de futebol, quando você entender o futebol americano, você vai achar sensacional. E eu queria finalizar esse programa também. Foi muito maravilhosa essa participação. É meu primeiro programa, desculpe por algumas vezes eu gaguejar, desculpe por algumas vezes eu falhar ao falar, mas eu vou tentar me aperfeiçoar, vou tentar aperfeiçoar o cenário. Amanhã talvez fazer um cenário mais bacana. Eu não sei se a edição desse vídeo vai ser boa, mas eu quero que vocês apreciem. Se puder divulgar, divulguem. Se puder curtir, curtam, porque eu vou utilizar a internet como meio de divulgação. E se vocês gostaram, eu queria que você falasse para mim, porque meu objetivo é atingir o público, meu objetivo é atingir vocês que estão me assistindo, porque para um jornalista
Para um jornalista, a coisa mais importante é o público cativado, é o público dar apoio, é o público para apoiar. E gostaria de mandar um abraço para a ESPN, que é um canal de televisão maravilhoso, um canal de televisão que eu recomendo. Adoro os programas Linha de Passe, Sport Center. Gosto muito do programa do Juco Kifuri, que é um excelente repórter. Podia destacar também um repórter maravilhoso, que é o Antero Greco, o amigão do Sport Center. Um abraço, amigão. Renato Maurício Prado, do Fox Esporte, também é maravilhoso. O Linha de Passe com o Paulo de Andrade, o PVC. Agora não estou lembrando do outro camarada lá, mas um abraço para todo mundo. Esse foi o primeiro programa Cantinho do Esporte e eu espero que vocês tenham gostado. Um abração.